Professor Emerson. Aê, viu, professor Emerson? Estava no mudo. Os professores são unidos, a gente se une para que não vaze no ar ao vivo as besteiras que a gente está falando aqui, né? Então, primeiro, boa noite pro pessoal que está em casa aí assistindo a gente no ao vivo. Boa noite pro pessoal que está assistindo a gente no gravado, porque eu acho que não deu tempo de divulgar para todo mundo que a gente ia ter aula ao vivo hoje, né? Nessa semana aí, após a prova, ela é sempre uma correria. Ela é sempre uma correria. Deixa eu só cumprimentar o professor Emerson aqui pelo trabalho dele. Um companheiro de trabalho aí. Pra quem não sabe, eu e o professor Emerson a gente trabalha junto na Secretaria-Geral do Exército lá, né? Então, às vezes um dá uma força para outro quando tem que montar aula, tem que montar material lá. E o trabalho dele foi muito bem feito, eu sei, já tive colegas da gente que mandou e-mail para mim falando dos professores e tal, e agradecendo o trabalho, né? O gabarito preliminar foi divulgado, como vocês sabem, hoje, né? Mais no início da noite aí. Eu, particularmente, fiz as minhas questões ontem. Eu recebi ontem pela manhã a minuta da prova. Já vai um agradecimento aí para a Cris, que conseguiu a minuta da prova para a gente aqui do curso. Se a Cris estiver vendo, força aí, Cris. Eu acho que pela tua prova que a gente viu, podemos ter grandes notícias, mas, né, não vamos criar uma expectativa aí. Eu corrigi, mandei para vocês só hoje, diferente do professor Emerson, eu não tive tempo de fazer um slide tão elaborado. Eu tive mais é que corrigir, né, colocar a base legal e trazer para vocês esse resultado, tá? Analisando primeiro em regra geral como é que foi essa nossa prova. Barbada a prova de direito. E não fica brabo comigo, não. Não anda lá pra cara, pô, professor, que barbaridade. Barbada, gente. Letra de lei. Vocês vão ver na correção aqui, letra de lei. As provas de trabalho, quando eu entrei aqui, fiquei sentado acompanhando o professor Emerson, meu Deus do céu. Quem tiver um mínimo de consciência do que é o direito, do trabalho, as relações sociais, o caráter do que é ser um militar, mais da metade daquelas questões dele ali matava, pelo amor de Deus. No nosso caso aqui, que é penal, internacional dos conflitos armados, direito internacional humanitário, processo civil, eu também corrigi as duas últimas de civil lá, que são do professor Oliveira, mas eu acabei corrigindo também, então eu também trouxe. Letra de lei, gente. Muita letra de lei. Por que que eu acho que eles fizeram isso? Porque se vocês lembrarem, eu falei que o ano passado, a banca examinadora meio que meteu os pés pelas mãos, né? Inventaram muito enunciado de questão, tal, e pau! Então, eu acho que esse ano eles tentaram simplificar. No meu modesto ponto de vista, acho que simplificaram demais. Duvida? Pega essa prova e pega o nosso último simulado de direito que a gente fez para vocês, o simuladão. Bota uma do lado da outra e olha o nível de exigência de um e do outro. Vocês vão ver que a prova estava muito mais fácil. Claro que é uma estratégia de aula para vocês, como eu falei desde o início do curso, que a gente faz um treinamento difícil para ter um combate mais fácil, né? Ampliar a nossa chance de vitória. Então estava muito tranquila essa prova. Eu não sei lá na parte de gerais, tá? Não sei. Mas na parte de direito ela estava muito tranquila. Também não analisei muito a fundo as questões do professor Oliveira, né, lá de direito penal e direito processual penal militar. Mas pelo que eu olhei por cima também não tinha nada de horrível, tá? Então espero que vocês tenham ido muito bem na prova, né? Espero ter aí um grande número de nossos alunos dentro das 15 e digo para vocês, até já adiantando o final, se tiverem dúvida de questão, já que a gente está sem o chat hoje, mandem para o meu e-mail. Eu vou colocar o e-mail aqui ao final, tá? Não. Na outra aula eu disse que ia colocar o e-mail ao final, terminei a aula e não coloquei. Então já vou deixar ele aqui. Lúcio S. Ferreira
@hotmail.com, tá? Não tem BR. Então, se vocês tiverem... Pô, professor, não concordei com a sua correção da questão 62. Porque eu acho que isso. Manda pra cá, tá? Inclusive, tem uma das nossas que tem uma peculiaridade ali no que eu acho que vai vir de gabarito deles, que tem uma margenzinha para recorrer. Lembrem também o que o professor falou para vocês. Recorram. Recorram. Se você acha que está certo, recorre. Porque a diferença entre quem está na vaga e quem está fora, em geral, é uma questão da específica. 2 no máximo. Beleza? Então vamos começar. A gente começa com a 35. 35. Os itens 35 e 36 devem ser respondidos com base no texto abaixo. Então vamos lá. O soldado Lennon, recruta do exército, nascido em 4 de abril de 98, sequestra do quartel em que serve o soldado Ringo. Primeiro assim, cara, pô, já tá batido esse negócio de nome de Beaton nessa prova da SpaceX, né? Os caras fazem uma confusão e continuam botando, mas tudo bem, vamos lá. O Lennon sequestrou o Ringo, outro recruta com quem serve. Data em que ele sequestrou, 16 de março de 16, a fim de assustar Ringo, que namora uma ex-namorada de Lennon, Yoko, de quem Lennon tem muito ciúme. Lennon continua indo diariamente ao quartel e mantém Ringo em uma casa de uma cidade praiana do Rio de Janeiro, até que Ringo consegue fugir às 8 da manhã do dia 8 de abril e faz contato com o quartel, que prende Lennon em uma festinha na pracinha da cidade, só com a roupa do corpo, ainda no dia 8 de abril, às 22h34. Antes de Lennon perceber-se a fuga, cumprindo o mandado de prisão expedido pela primeira auditoria da primeira circunscrição judiciária militar. Ringo não sofreu qualquer lesão, nem sofreu violência física quando esteve preso. Foi instaurado em PM para apoiar todas as circunstâncias do crime. Aí lá, com base no texto dado, né? Pimba. Com base no texto dado e considerando que a conduta em tese se amolde à hipótese de crime militar, militar contra militar, marque a alternativa correta. O soldado Lennon não poderá ser denunciado em razão da menoridade penal, pois sequestrou Ringo em 16 de março de 16. A gente tem que levar em consideração aqui a questão de que o cara foi dado na prova que o guri nasceu em 4 de abril de 98. Então, em março de 2016, ele ainda não tinha completado 18 anos. Aí a assertiva 1 diz: o soldado Lennon não poderá ser denunciado em razão de que quando ele praticou o ato do sequestro, ele era menor de idade. A 2, o soldado Lennon poderá ser denunciado, sendo que a prescrição começa a contar a partir do dia 16 de março. 16 de março, meus amigos, é dada como a data em que o cara foi sequestrado. C, o soldado Lennon poderá ser denunciado, sendo que a prescrição começa a contar do dia 8 de abril. Que data é 8 de abril? Quando o camarada conseguiu fugir do cárcere. Vou explicar no final porque é uma barbada, tá? Todo mundo vai lembrar. Só que se eu falar agora, perca a explicação. Então vamos lá. Não era necessário mandado de prisão, vez que Lennon ainda estava em flagrante delito. Opa! Ele estava praticando o ato em condições, tal? Entendo que não, porque ele estava numa festinha na praça, tá? Ele não estava praticando o ato. E o soldado Lennon poderá ser denunciado, sendo que a prescrição começa a contar do dia 4 de abril, data de seu adversário de 18 anos. Piada, né? Piada. Então, primeira coisa que tinha que saber nessa questão para responder. Que crime é esse? A gente está falando de sequestro ou cárcere privado. O importante é lembrar que aí nós estamos naquele crime permanente, onde eu começo a execução dele enquanto o boneco estiver preso comigo, eu continuo cometendo crime. Lembra? Lá no início do direito penal, que a gente falou do crime permanente, que é aquele que eu começo, e esse é o exemplo clássico que se dá. Eu começo, sequestrei, continuei com ele em cativeiro, veio uma nova lei e mudou.
Eu continuo, passou a data da maioridade. E aí aqui ele é solto. Lembra que era a sucessão de leis que a gente analisava no crime permanente? Então nesse aqui, para ficar bem claro para a gente, o que aconteceu foi isso aqui, ó. O camarada era de menor, né, que nem eles falam, né, o cara era de menor quando sequestrou. Foi sequestrando, continua a permanência. Maioridade, em abril, no dia 4 de abril. 4 de abril. Continua a permanência até que no dia 8 de abril, o cara já era maior de idade, portanto, cessou a permanência. E a gente sabe que, segundo o artigo 111, letra 3 do CP, aí nós vamos trabalhar hoje, gente, mudando de tela, tá? Nós vamos sair aqui, como o professor de vocês não seguiu o professor Emerson, nós vamos colocar lá CP. Isso já é bizu para quando vocês forem corrigir prova de concurso, tá? Vamos botar CP. Abre Código Penal. Nós vamos lá no nosso amiguinho 111. Cento e 112, 111. A prescrição, onde transitar em julgado a sentença, começa a correr. Letras... aliás, inciso 3º. Nos crimes permanentes do dia em que cessou a permanência. Logo, meus amigos, que dia que cessou a permanência? No dia 8 de abril, quando ele conseguiu fugir. Opa, eu tenho que voltar para a questão lá, rapaz. O dia que ele conseguiu fugir. Resposta correta, letra C. O soldado Lennon poderá ser denunciado, pode, já vimos, ele era maior de idade, sendo que a prescrição vai começar a contar do dia 8 de abril. Questão 35, letra C. Tranquilo, né, gente? Crime permanente, sequestro é crime permanente, falamos isso em aula mais de uma vez, vimos a questão da sucessão de leis, e um dos exemplos que a gente citou é por que era interessante saber crime permanente, tal era para verificar a maioridade do camarada, tá? Questão 36, com base também no texto lá do sequestro do Ringo, né? Marque a alternativa correta. Em 24 de março, a organização militar deveria lavrar o termo de deserção do Ringo? Isso a gente tá lá no penal militar, né? Processo penal militar. Mas eu vou rapidamente falar para vocês o cálculo da... Como é que a gente faz para calcular a data em que tem que ser lavrado o termo de deserção? Só para mostrar para vocês que aqui é não, ó. Está errado, tá? Você pega o dia da falta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O dia do auto. Então, ele faltou, ele foi sequestrado, e aí até tá faltando uma informação para nós, porque aqui só diz que o cara... Lennon recruta no dia 4, serve em Ringo, outro recruta com quem serve em 16 de março, a fim de assustar. Ele diz que no dia 16 foi sequestrado, mas não falou se naquele dia o cara faltou expediente ou se ele sequestrou o camarada depois do expediente. Vamos considerar que faltou o serviço aqui. Tá? Porque se ele tivesse cumprido o expediente, ia empurrar tudo uma data maior, né? Igual daria errado 24. Quer ver? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
é a data que eu vou lavrar o termo de deserção. Porque deserção se configura com mais de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias de ausência. Peguem o crime de deserção. Quem contar mais de 8, então, ele faltou aqui. Eu tenho, não conto o dia de falta, mas por isso que é bom balãozinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No dia seguinte, portanto, dia 25, se ele faltou, se ele cumpriu o expediente, só vai empurrar, né? Porque aí o dia da falta vai ser esse aqui vai ser o último, vai ser o dia 26. De qualquer forma, 24 de março, a OM não deveria ter lavrado o termo de deserção nenhum. Na letra B, a ausência do Ringo pode ser classificada, deixa eu usar aqui a ausência do Ringo pode ser classificada como decorrente de coação moral? Deixa eu pegar o vermelho para ficar melhor para vocês. Coação moral irresistível? Pois diante dos fatos, ainda que o Código Penal Militar não admita em crimes contra o dever militar, pode haver uma flexibilização em razão do contexto dos fatos, exclui-se assim a culpabilidade. Meus amigos, o cara estava preso, a coação dele era moral? Então, também não. Letra C, a organização militar onde serve o Ringo, lembrando que o Ringo é o sequestrado, não deveria lavar o termo de deserção sem apurar o que acontecera com o militar? Não tem lugar nenhum dizendo que eu tenho que apurar o que acontece com o desertor. Existe, então aqui também é não. Em tese existe, e os senhores assessores jurídicos do Exército vão orientar o comando que for subordinado à organização militar que vocês servem, a utilizar a boa prática, né? Que é de o cara faltou no dia 16, não apareceu 17, não apareceu 18. Lá pelo 19, pega um sargento de dia, bota numa viatura e vai na casa do cara. Não achou? Vai de novo no dia 20. Fala com o vizinho, fala com a mãe, não deixa virar um crime. Mas isso é boa prática. Não tem nada que obrigue a OM a não, nada que impeça, perdão, né, a OM de lavrar o termo de deserção porque não foi na casa dele. OK? Também errado. Letra D. A ausência de Ringo pode ser classificada como decorrente de coação física irresistível. E assim, quando eu tenho... Lembra, início do direito penal, meu Deus do céu. Essa outra questão, ó, a primeira questão estava no início. Lembra quando eu falei princípios gerais de direito penal? A primeira estava lá e a segunda também. Porque a gente vai trabalhar com a coação moral e com a coação física. Quando eu tenho uma coação física, eu não fiz nada. Lembra o exemplo que eu dava para vocês? O cara está amarrado e é arremessado em cima de uma multidão, causando lesões no cara. Ele tomou alguma conduta? Não. Outro exemplo também aparece nos livros. O camarada está parado olhando para uma estátua, vem alguém, dá um empurrão violento, o cara cai em cima da estátua e quebra. Eu tive conduta, eu fiz alguma coisa? Não. Então, a coação física afasta a própria conduta. Sendo assim, eu vou fazer que nem o Emerson lá, que agora estou tendo que usar canetinha colorida por causa dele. A letra D está correta. Aí, se for instaurado o processo de deserção antes do Ringo fugir, sendo, ó, dia 25, né, termo de deserção. Se depois do termo de deserção foi efetivamente instaurado o processo, porque ele foi solto no dia 8, né? 8, é isso? Lennon, isso, ele fugiu dia 8, então poderia realmente ter sido. O processo pode ser aditado para incluir Lennon. Como é que é? Aditar um processo de deserção para incluir um sequestrador? Não, não. Vai ter um processo à parte, porque o crime de deserção tem um processo específico para ele, que começa com a parte do termo de deserção, julgamento. Então essa aqui, meus amigos, está na cara, gente, que não. Tranquilamente vocês marquem letra D. Questão 36, letra
D. Duas questões que, em tese, são de direito penal militar, né? Tem matéria de direito penal militar, sem dúvida, mas que você mata com conceitos do direito penal, parte geral. Afora esse cálculo aqui, né? Esse cálculo aqui do tempo de deserção para lavatura do termo, né? Que é propriamente militar. Você vai matar conhecendo a diferença entre coação moral e coação física irresistível. Lembram que lá no ano passado, essas aulas foram ano passado, eu fiquei dizendo para vocês, pessoal, essas primeiras aulas de direito penal, principalmente, nós vamos ver como beabá. Eu vou ensinar vocês como se vocês estivessem no banco da faculdade. Por quê? Porque a parte geral do direito penal comum é base para todo o resto. Não só para a parte geral do penal, mas como para a parte geral do penal militar, para o processo penal militar, os conceitos não mudam. Ok? Duas questões que eu tenho certeza que o pessoal que assistiu a aula, não estou nem falando que estudou em casa, assistiu a aula, pegou o nosso slide e matou. Questão 37, é um pouquinho maior. Vamos lá. Analise a afirmativa abaixo acerca das causas... Opa, o que que tá vendo ali? O professor falou que... Eita, desculpa aí. Aqui. O professor falou que era bom estudar causas de exclusão da ilicitude. Por quê? Porque os caras gostam de cobrar. Foi avisado em aula. Então vamos lá. Causa de exclusão da ilicitude, colocando entre parênteses o V para verdadeiro e o F quando for falso. Primeira delas, o tenente Ringo reage à agressão do sargento Pepper, de novo Beaton, né? Que tinha em suas mãos uma barra de ferro, desferindo um soco que causa lesão corporal leve e afasta a agressão. Ó, o Ringo reage do Pepper, que estava com uma barra de ferro na mão. Deu um soco no Pepper, afastando a agressão. Beleza. O sargento é esquizofrênico e já foi dado como inimputável em incidente de insanidade mental e de processo a que responde como réu. Ok. O Pepper é inimputável. Deixa eu começar a marcar para vocês aqui então. Ó. Lesão corporal leve afastando a agressão com um soco e o Pepper tinha uma barra de ferro. Estou com moderação de meios, não estou? Um soco contra uma barra de ferro. O sargento é esquizofrênico, então ele é inimputável. Opa! Eu me defendi da agressão do inimputável, beleza. Afasta-se assim a antijuridicidade da conduta do Ringo, não por ser legítima defesa. Ó. Não por ser legítima defesa. Vez que não há legítima defesa contra inimputável, mas estado de necessidade justificante. Não, meus amiguinhos, isso aqui é falso. Legítima defesa, se você pegar o conceito de legítima defesa, é contra uma agressão atual ou iminente, barra de ferro, com meios moderados até cessar a agressão. Está ali dentro. Além disso, estado de necessidade justificante não enquadra. Então, primeiro, falso. Segundo, se no caso acima o tenente Ringo, em vez de parar, ó, você já tem outro dado, ao afastar a agressão, prosseguisse batendo no Pepper, e ainda te dá motivo, ó, por mera maldade. Ele continua batendo no cara. A gente está com a figura do excesso. E quem? O Pepper, né? Reagisse batendo com a barra de ferro no oficial por uma vez, interrompendo a agressão. Opa! O cara estava dele me bater. Eu tinha o meio que eu tinha à mão. Lembram disso? O meio menos gravoso que se exige ali é o que eu tenho à disposição. Lembra que eu citei para vocês que, qual é o menos gravoso entre uma faca e uma pistola?
Aí todo mundo responde, a faca, não necessariamente. Porque a pistola eu posso simplesmente dar um tiro pro chão, ou pro ar, ou só mostro a pistola e o cara já não ataca. A faca não, ele pode vir em cima e eu tiver que usar. Então, mesmo com isso, com a barra de ferro, menos meio gravoso, só interrompeu. Teríamos uma legítima defesa sucessiva. Vez que, e aí é o que da questão, que torna ela um pouco mais difícil, nenhuma vedação há contra admitir a legítima defesa por inimputável. E digo para vocês, podem procurar na literatura, não existe nenhuma limitação. O inimputável, sim, pode agir em legítima defesa. Então, essa aqui é verdadeira. A outra, o Sargento Lennon, ó, aí tu já pode começar a procurar lá embaixo, bizu para como fazer prova. Tu sabe, vamos dizer que tu só sabe que essa aqui é verdadeira. Porque tu viu que é o excesso, que não existe nada. Aí tu vai olhar nas assertivas, ó. Essa aqui, verdadeira. Beleza, essa verdadeira, essa verdadeira. Então já matei de cara essa e já matei de cara essa aqui. Beleza? Beleza. Vamos ver essa aqui. Digamos que tu tivesse em dúvida na primeira. O Sargento Lennon, percebendo haver uma densa fumaça na reserva de armamento, deixa a primeira companhia de infantaria de um batalhão do exército localizada em um grande pavilhão, perdão, em que há alojamentos de pessoal e reservas de material. Opa, alojamento de pessoal, eu tenho vida aqui. Saca sua arma e dá tiros danificando os cadeados. Olha, atirou só no cadeado da porta da reserva e ainda destrói a porta com uma barra de ferro a fim de ingressar no ambiente com um extintor, apagar o fogo ainda no seu início. O cara estava lá, viu o sinal de fogo, atirou no cadeado, arrebentou a porta, entrou, apagou o fogo. Aí ele continua. A conduta de Lennon, que se amolda na descrição típica de dano doloso, está amparada pelo estado de necessidade justificante. Qual é a principal diferença entre legítima defesa e estado de necessidade? Outro conceito lá do direito penal que eles empregaram numa questão, dando um exemplo militar. Verdade. Gente, o principal, assim, que chama mais atenção de cara para tu separar o que é uma coisa e outra, é que o dano nesse aqui tem endereço certo. Para mim agir na minha legítima defesa, a agressão tem que ser contra mim. Para mim agir numa legítima defesa de terceiros, a agressão tem que ser contra ele. Quando eu estou no estado de necessidade, a agressão não tem endereço. Opa. Endereço. Certo. O incêndio. Você sabe quem é que ele vai queimar? Não. Não sabe. Pode queimar, pode não queimar, pode explodir, pode não explodir, pode matar gente, pode não matar. Então eu sei que o perigo daqui não tem endereço certo. Então eu sei que se não tendo perigo, nós estamos dentro do estado de necessidade. Verdadeiro. Aí nós vamos analisar lá. Essa é verdadeiro, essa é verdadeiro. Matei aqui. Mas aí eu tinha que saber a primeira, né? Que é a legítima defesa. Porque aqui afirma que não há legítima defesa como inimputável e a gente sabe que há. Então a primeira é falsa. Falsa. Verdadeiro. Verdadeiro. Como eu marquei falso, eu também matei essa aqui. Resposta correta. Questão 37, alternativa A. Agora nós vamos pular, porque temos outras matérias no meio. E vamos lá para 44. Gente, direito
muito... Primeiro assim, ó, a 44 já começa com... Opa, tem que apagar isso aqui. A 44 abre o nosso capítulo de questões sobre direito internacional, penal. Tribunal Penal Internacional. Direito internacional humanitário, enfim, aquela série de conceitos que a gente trabalhou. Naquela série de conceitos, tem uns documentinhos que o professor disse para vocês que, embora os slides tivessem essas questões que a gente vai ver foram citadas nos slides, o professor disse, olha gente, vocês têm que ler isso aqui, não adianta só olhar a aula. Bom, meus amigos, pois eu digo para vocês que quem leu o Estatuto de Roma, que é o que criou o quê? Tribunal Penal Internacional, tia. Tribunal Penal Internacional, Estatuto de Roma. Vamos lá, 44. Quem leu uma vez esse negócio, matava as questões. Quer ver? Vamos começar lá, ó. Considerando o Estatuto de Roma, pô, ele mesmo já bota o nome. O Tribunal Penal Internacional, pô, ele já vinculou, já me disse o que eu tô. Tem competência para julgar certos tipos de crime. Tranquilo. Nesses crimes, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Gente, a gente bateu isso em aula, a gente viu cada crime. Então vamos lá. O TPI julga genocídio? Sim. O TPI julga crimes contra a humanidade? Sim. O TPI julga crime de guerra? Sim. O TPI, opa, vai ficar mais complicadinho. O TPI julga crime de agressão? O que diabos é o crime de agressão? Vocês lembram que na aula eu falei que tinha um negócio que não tinha sido regulamentado ainda, que tinha sido no ano anterior? É o crime de agressão, é um Estado contra outro, tá? Então ele julga crime de agressão. E aí, gente, pelo amor de Deus, ficou fácil. O TPI julga crime de abuso de autoridade? Se tu leu, ou tu pelo menos assistiu uma aula nossa de Tribunal Penal Internacional, tu sabia que pelo menos a 5 não era. Se tu sabia que a 5 estava errado, tu matava essa aqui, tu matava essa aqui, e tu matava essa aqui. Então aí tu já ficava só com duas. Uma que diz que a 1, 2, 3 e 4 são corretas e uma que diz que só a 1 está correta. Meus senhores, é a mesma coisa nesse aqui que eu dizia assim, ó, o Tribunal Penal Internacional só julga genocídio? Você sabe que não, meu irmão. Então, a alternativa correta, tranquilo, sem medo de errar. Questão fácil, fácil, fácil. Alternativa B. E agora eu vou comprovar para vocês como esse negócio aqui foi letra de lei. Por quê? Porque a gente vai sair aqui rapidamente. Vamos lá para o nosso Google. Vamos jogar aqui. Ó o que eu estou jogando. Eu tenho o decreto que eu vou falar para vocês qual era, mas vamos jogar como se vocês não soubessem. Estatuto... Opa, se eu não escrever certo, né? Estatuto de Roma. Olha o que ele abre para mim. Estatuto de Roma, ele já me abre o decreto 4388 no topo da lista, que é o decreto que, conforme a gente viu em aula, promulgou o Estatuto de Roma no Brasil, tá? Aí você vai rolando, estados parte, que bonitinho, artigo 1º tribunal, artigo 2º relação do tribunal com a nação, a sede, o regime, a competência, crimes de competência do tribunal. Número 1, letra A, genocídio. O que era o item 1 da questão? Genocídio. Número 2, contra a humanidade. O que é o item 2 da questão? Contra a humanidade. Item 3, crimes de guerra. O que é o item 3 da questão? Crime de guerra. 4, crime de agressão. O que é o 4 da questão? Crime de agressão. Meus senhores, eles seguiram a ordem que aparece. Então, quem leu uma vez o Estatuto de Roma e quem quer passar num concurso difícil como esse ESSEX, tem que pelo menos ler a matéria, não só assistir a aula, como a gente cansou de falar para vocês,
matava a nossa amiga questão 44, letra B. Vou deixar o estatuto aberto e vou voltar para lá, tá? Nós já vamos voltar no estatuto ali para continuar. Agora vamos ali trabalhar. Hoje, na correção, a gente tá cheio de coisa na mão, né? Normalmente eu não uso tanta coisa. Primeiro vamos apagar. Então fechamos, questão 44, alternativa B. Deixa eu passar para 45. Questão 45. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta, levando em conta o quê? Estatuto de Roma. Então já sei que estou novamente no nosso... Ô, pichorra, desculpa que eu estou me embaralhando com isso aqui. Estou no nosso decreto. E aí ele diz que o estatuto considera genocídio atos praticados com intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, enquanto tal pode ser listado. Ou seja, são exemplos de genocídio. Aí ele cita extermínio, escravidão, deportação forçada de uma população, prisão ou outra forma de privação da liberdade física grave em violação das normas fundamentais do direito internacional, transferência à força de crianças de um grupo para outro. Meus amigos, essa aqui, para quem não estudou o Estatuto de Roma, era difícil. Era difícil porque você, digamos assim, conhecimento geral, né, de jornal nacional, que eu quero dizer assim, conhecimento público não especializado sobre a palavra genocídio, poderia entender que se eu estou falando de extermínio, eu estou falando de um grupo que eu estou praticado com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo étnico. Então eu podia ficar em dúvida nessa aqui. Se eu escravizar todo esse grupo, também. Se eu pegar e mudar a população toda, eu posso acabar com ele. Essa aqui tu ia ficar assim, pô, deportar, transferir, não. Então essa aqui eu vou dizer que não. Mas eu tô com dúvida nessas aqui. Prisão, outra forma de privar a liberdade física em violação à norma fundamental do direito internacional. Isso aí não tem nada a ver com destruir os caras. Então esse aqui tá fora também. Transferência à força de criança de um grupo para outro? Não, o que tem a ver, né? A criança pega de um grupo e bota para outro. Não, mas pera aí. Eu quero destruir o grupo. Se eu tirar as crianças dele, pá, eu vou. E agora, o que que faz? Agora, a gente vai deixar a questão ali com apontamento, no mesmo lugarzinho. Vamos lá, de volta para o Estatuto, para o nosso querido Decreto 4388, e vamos direto lá no artigo 6º. Olha onde estava a resposta da questão anterior, no artigo 5º. Olha o que o 6º fala. Crime de genocídio. Para efeitos do Estatuto, entende-se por genocídio, que é justamente o que a questão queria saber, exemplo de genocídio, qualquer dos seguintes atos enumerados que praticou a intenção de destruir no todo ou em parte o grupo nacional, étnico, racial, religioso enquanto tal. Aí ele cita homicídio de membros do grupo. Não tem na questão. Ofensa grave à integridade física e mental dos membros do grupo. Não tem na questão. Sujeição intencional do grupo a condições de vida com vista a provocar sua destruição física total ou parcial. Não tem na questão. Ai, complicou. Imposição de medida destinada a impedir o nascimento no seio do grupo. Não tem na questão, mas o que tem na questão é transferência à força de crianças de um grupo para outro. Que por coincidência é a nossa alternativa E. Igual que tá aqui, ó. E transferência, genocídio. Tá? As outras você vai continuar lendo. Aí vai ter lá, ó, crimes contra a humanidade. Entende-se como crimes contra a humanidade. Qual é a daqui? Homicídio. Homicídio ia ficar fácil de nós, né? A B, extermínio. Olha o extermínio.
C, escravidão. Olha, o extermínio e escravidão está na ordem. Depois da escravidão, deportação ou transferência de uma população. E depois a prisão, outra forma de privação da liberdade, violações a normas fundamentais do direito internacional. E aí tortura, que vocês iam saber. Aí segue agressão sexual, perseguição, desaparecimento, apartheid e outros desumanos. Então, meus amigos, voltando para a nossa questão, ó, isso aqui está no 7º, tá? Voltando para a nossa questão. Agora ficou fácil, né? Extermínio, crime contra a humanidade. Escravidão, crime contra a humanidade. Deportação ou transferência da população, crime contra a humanidade. Prisão de uma forma, crime contra a humanidade. E então a correta, que é o crime de genocídio, questão 45, tranquilamente, demonstrada de forma transparente para vocês, letra E. Seguindo na nossa correção, então, volto a frisar, viu, pessoal? Se você tiver alguma dúvida, por que você não entendeu, por que você não concordou, você manda para mim lá no e-mail, que a gente vai responder. Vocês continuam sendo meus alunos, tá? Mesmo aqueles que, se Deus quiser, o ano que vem estejam na escola, não esqueçam desse professor. Quando você estiver lá apavorado, eu vou falar depois da minha correção disso. Deixa eu colocar aqui, só para mim não me esquecer, tá? Após resultado. Só para mim não me esquecer de falar após na aula isso, tá? Vocês continuem mandando para mim as dúvidas de vocês e o que vocês mais precisarem a respeito da carreira e de outras questões que a gente puder ajudar, tá? Partimos agora então para 48, que é uma questão de penal daquelas que eu vou lhe dizer. Mais barbada que isso, eu não sei como é que podia cobrar de vocês. Isso aqui é prova de estagiário, gente. Prova de estagiário essa aqui. Considerando que não há crime quando a gente pratica determinado fato, assinale as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. O que ele está perguntando? Não há crime quando o cara pratica o ato em legítima defesa. Desculpa, estado de necessidade, legítima defesa. Estado de embriaguez voluntária. Pô, de cara assim, ó, tu não entende nada de direito penal, mas tu sabe que tu não vai haver crime quando é embriaguez involuntária, tu sabe que isso aqui tá errado. Então, de cara, tu vai matar a 3 e a 1, 2 e 3. De cara, assim, ó, pá! Já morreu. Existe crime, aí você sabe que essas duas coisas aqui andam juntas. Estado de necessidade e legítima defesa. Então eu sei que não pode ser só a 1 e sei que não pode ser só a 2. Então eu vou marcar a minha letra B. Somente a 1 e 2. Entrei em conceito? Não, né? Só um conhecimentinho básico de estagiário. O cara começou a faculdade semana passada, teve 2 aulas de direito penal e caiu essa questão pro cara. O cara usa esse raciocínio. Tu sabe que é burguês voluntário, então matou a 3, matou a 3. Tu sabe que estado de necessidade e legítima defesa é um parzinho. Eles andam juntos. Então, se eles andam juntos, não pode ser só essa ou só aquela. Complicaria se estivesse assim, ó, 1 e 2 estão erradas, 1 e 2 estão corretas. Concordo, que aí teria que saber conceito. Mas como está escrito, ficou fácil. E mais que isso, meus senhores, para estudar direito penal, você tem que ler o quê? O Código Penal. Para você ler o Código Penal, você começa da onde? Você começa do final, lá do 119, porque a parte geral vai até o 119. A partir do 120 vem os crimes em espécie. Você vai começar no 119?
Não, né? Você vai começar do início. Então vamos lá, vamos colocar CP. Pá, e vai abrir o Código Penal. Abrindo o Código Penal, você vai lendo lá, tá, a anterioridade da lei, lei penal no tempo, territorialidade, extraterritorialidade, que nós trabalhamos tudo, eficácia da sentença estrangeira, do crime. Vamos lá, estão falando do crime. Causalidade não interessa, superveniência de causa, relevância da omissão. O 14 aqui, rapaz, mais adiante nós vamos usar esse cara. E o mais adiante é logo depois. É o 14, mas não é dele que estamos falando agora. Nós vamos ter o 15, crime impossível, agravação do resultado, erro sob elemento do tipo no 20, discriminante putativa, erro por terceiro, 21, erro sob ilicitude do fato, e o 23, exclusão da ilicitude. E como é que ele fala? Não há crime quando a gente pratica o fato. Ou estado de necessidade. A irmã, legítima defesa. E o terceiro ainda seria estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito. Batemos tudo isso em aula. Um por um. O que é cada um. Tu precisava saber o que era um por um? Não. Tu só tinha que lembrar que esses dois... Não sei o que eu cliquei aqui que mudou a forma de apresentação, mas enfim. Que esses dois aqui andam juntos. Beleza? Voltando para a apresentação. Confirmei para vocês que questão 48. Resposta letra B de Brasil. Ah, e agora que eu me lembrei, parabéns aos meus conterrâneos gaúchos. Como aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro. Tá, parei por aí também. Hino gaúcho, para quem não... Hino do Rio Grande do Sul, para quem não sabe do que eu tô falando. Hoje é 20 de setembro, dia comemorativa da Revolução Farroupilha. Os nossos amigos militares que estão lá no Rio Grande do Sul hoje estão de folga. Nós, como estamos aqui em Brasília, estamos trabalhando. Beleza? Então, parabéns a meus conterrâneos gaúchos. Questão 49, meus amigos. Lembra que eu falei que nós íamos usar o 14 logo em seguida? Tá aqui o bicho. Vamos lá. Considerando a temática do crime, analisando as afirmativas abaixo, assinale a que estiver correta. Primeira coisa no enunciado da questão é descobrir o que ela quer. Ela quer a alternativa correta. Vamos lá. Eu considero um crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Teu ouvido está dizendo que está certo, né? Então vamos botar verdadeiro. 2. O crime é tentado quando iniciada a execução, eu tenho que ter começado ela, não se consuma por quê? Por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pô, eu lembro do professor Lúcio falando isso em aula. Vê. E o impossível é o crime que ocorre quando? Por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, for impossível consumar-se o crime. Pô, o professor Lúcio usou essa frase lá. Vê. Somente a 3? Não. 1 e 3? Não. Somente a 1? Não. Somente a 2? Não. Alternativa A. 1, 2 e 3 está correta. Isso foi a forma que você respondeu. Novamente, padrão estagiário. Letra pura da lei. Você respondeu assim. Tenho certeza que você respondeu assim, porque se tem um negócio que eu brifo quando a gente está começando o direito penal, é isso aqui. O que é um crime impossível, o que é um crime tentado. Aí nós vamos lá. Pegamos o nosso Código Penal. Artigo 14. Disse o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. E tentado, quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade. Caraca, professor, verdade. A 1 e a 2 estavam certas, mas e a 3? Você desce um pouquinho e leu 17. Não se pune a tentativa
quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. E esse é o crime impossível. Então, letra pura da lei. Questão de prova para estagiário da Defensoria. Alternativa E é a resposta certa da questão 49. Também acho que mais uma questãozinha fácil que não gerou dúvidas, né? Próxima, questão 50. Opa, Lelê! Essa aqui pode ter coisa. Porque essa aqui tem um pega-ratão que eu mesmo caí. O gabarito que a gente divulgou ontem... Ontem não, no início da noite, deu um resultado que estava errado. Quando eu revisei para olhar para a aula, eu confirmei que eu tinha errado o gabarito, tá? E vou mostrar para vocês onde é que está o erro. Vamos lá. Com base no Código Penal, analise a afirmativa abaixo e assinale a alternativa correta. Vou trabalhar continuando como se eu fosse estagiário. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este combinadas na medida de sua culpabilidade. Pois isso aqui está bonito. Eu acho que é verdadeiro. Se, no entanto, essa participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 2/3. Pô, né? Esse texto tá bonitaço. Eu vi escrito isso no código, então esse aqui é verdadeiro. 3. Se algum dos concorrentes quis participar do crime menos grave, ser-lhe aplicada a pena desse o que? Do menos grave. Essa pena será aumentada até a metade. Opa, aí complicou. Na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Lembra do exemplo do motorista do banco? O cara dirige o carro para assaltar o banco. Aí lá dentro, um dos assaltantes armados mata o vigilante. E aí eu usei para vocês que o TJ entende que é previsível para o motorista do carro da fuga, que pode acontecer, é previsível que, enfrentando um vigilante armado, esse vigilante acabe a morrer. Então, no caso, ele não responderia por esse. Mas você sabendo, diz, pô, esse aqui tá certinho, é V. Aí você vai olhar, pô, 3V, vamos ver? Aqui, 1, 2 e 3, marquei letra B. Tá certo? Se você olha rápido, tá certo. Mesmo pensando nos quantitativos. Por quê? Lembra que eu disse para vocês, e aí vocês alguns me chamaram de maluco. Eu disse, olha, vocês têm que cuidar a quantidade de aumento e diminuição. Se é até a metade, se é de 1/3 a 2/3, se é de 1/3 até metade, de 1/6 a 2/3, lembra disso? Pois é aqui que a maldade imperou. A dúvida poderia surgir aqui, né? Até a metade, será que é a metade que aumenta? E aí esse aqui seria falso? Só que aí eu ia olhar para cima, né? Eu ia ver que eu ia ter a 1 e 2 correta. Aí eu ia olhar. São corretas só 3? Não, eu sei que essas estão corretas, então eu elimino ela. Somente está correta a 1? Não, eu elimino ela. Somente está correta a 2? Não, eu elimino ela. Somente a 1 e a 3 estão corretas. Não, eu sei que a 2 está correta, então eu elimino ela. A alternativa correta eu me reafirmei que é a alternativa B, certo? É porque a maldade é maior ainda do que vocês pensam. O sacana foi aqui, ó. Quantas vezes você vê que aparece no Código Penal essa expressão? Aumentada ou diminuída de 1/6 a 2/3. Várias, né? Então teu ouvido diz que isso aqui tá certo e tu não pensa que pode estar errado. Só que, meus amigos, tá errado. Aqui é de 1/6 a 1/3. E aí, essa aqui
vira falso. E aí eu tenho como correta somente a 1 e a 3. Alternativa aí. Vamos comprovar a maldade que eu disse para vocês. E o meu erro foi esse. Eu vi a questão, me chamou a atenção daqui. Eu digo, não, mas é metade sim. Confesso que antes de baixar o gabarito eu olhei o metade. Bateu, é o metade. E eu marquei a B. Depois, revisando, para indicar para vocês, né, qual é o artigo que estava, eu fui ler o artigo. Dei com os burros na água. Tá? Vamos ali comprovar? Novamente, bem lá no início da parte geral do nosso Código Penal. Ops. Aqui. A gente vai lá no artigo 23. Não, não é 23 não. 29. Imputabilidade penal, não se exclui imputabilidade do concurso de pessoas. Olha o primeiro, caput. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, ensina nas penas este combinada na medida de sua culpabilidade. Então, vimos lá que a 1 está correta. A assertiva 1 está correta. 2. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. E não 2/3. E o cara marcou 2/3 ali. E o parágrafo 2º do mesmo artigo 29, letra pura da lei, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, é aplicada a pena deste, essa pena é aumentada até a metade, na hipótese ser previsível o resultado mais grave. Baita pega-ratão essa 29, né? Então essa 29, entendo, meus senhores, que é até justificável o camarada diante da questão de tempo, né? O tempo para fazer aquele número grande de questões ali, até entendo ser possível o cara ter errado, tá? Essa aqui, se vocês erraram, não se martirizem muito, porque efetivamente você passou o olho, tá acostumado. Quer ver? A gente está dentro do Código Penal, né? Vamos botar um Ctrl F aqui e vamos botar a expressão que tem aqui, ó. Para ver quantas tem no código. Cadê? Eu virei a folha, pô. 1/6. 1/6 a 2/3. Só tinha um também, que tá lá no 71, né? Só que eu tô falando de aumento, né? E no outro eu falei de diminuição. Mas, enfim, era um belo pega-ratão que, infelizmente, alguém pode ter caído. Então, voltemos para o nosso slide. Questão 50, então. Alternativa ECO. Quando o cara tá corrigindo a prova, assim, logo que vê o gabarito, assim, é um nervoso danado, né? Você vai lá na 1, acertei. A 2, acertei. A 3, acertei. A 4, puta, a 4 eu errei. A 5, eu acertei. Aí tu tá lá, bom. De 5, eu só errei uma, então vai dar certo. De 6, eu acertei, pô, vou conseguir. A 7 eu errei, ai, ai, ai. A 8 eu errei, ai, 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 não vai dar. O cara fica todo nessa neura quando tá corrigindo, né? Pelo menos eu ficava, tá? Mas no final dá tudo certo. Vamos agora para a Código de Processo Penal. 52 também é processo penal. Chegamos a 53. Nós vimos antes duas questões falando de TPI. Pois bem, meus amigos, agora a gente vai ver duas questões falando de dica. Aliás, duas não. 3 questões seguidas falando de dica. Então, o que eu digo para vocês é que naquelas
Foram 3, né? Não foram 2. 2 foi no ano anterior, digamos que sejam. Nas 3 aulas de Direito Internacional, chamemos assim, que eu ministrei para vocês, nas apenas e tão somente 3 noites, tinham 5 questões da prova. 5 de 40. Vale a pena assistir a aula ou não? Vamos lá. Novamente eu digo para vocês que essas aqui, pro cara que assistiu a aula, assistiu, ele não estudou nada depois, só assistiu a aula, ele matava a questão. Quer ver por quê? Vamos lá. Analise a afirmativa abaixo, ó, correção de estagiário. Analise a afirmativa abaixo, assinale a alternativa correta com base nos conflitos armados. Em todo conflito armado, é direito das partes, o direito, né, eu tenho um aqui, ó. O direito das partes em conflitos, a escolha dos métodos ou meios de combate não é ilimitado. Se a gente estava vendo que o direito da guerra era justamente para limitar o combate, o senhor sabe que isso aqui está verdadeiro. É ou não é? Lógica isso. 2. É proibido o emprego de armas, projéteis, materiais e métodos de combate de tal índole que causem males supérfluos ou sofrimento desnecessário. Batemos em aula isso. Que aquela munição que causa um dano muito grande, que aquele, sabe, lembra que a gente falou exemplos, aí veio pergunta da munição da .50, pô, então se você assistir ela, você vai saber realmente, ó, é proibido o emprego desse tipo de arma. Minas terrestres, lembra que a gente falou, dano desnecessário à população civil, tu sabia que as 2 estavam. Vamos ver a 3. É proibido o emprego de métodos ou meios de combate que tenham sido concebidos para causar, ou dos quais se pode prever que causem danos extensos, duradouros e graves ao meio ambiente natural. Bah, fiquei na dúvida. Vamos eliminar? Eu sei que a 1 e 2 eu acho que está certo. Então 1 e 2 estão corretas, ela fica. Aqui está sem a 2. 1 e 2 estão corretas, essa fica. 2 e 3 não, eu sei que a 1 está correta, então essa corta. Somente a 3 essa aqui corta. Aí não me adiantou muita coisa dessa vez, né? Eu preciso saber se a 3 está correta ou não. Aí, mas eu me lembrei. Lembra que o professor deu um exemplo que o cara não podia eliminar o curso de um rio? Eu tenho 2 países em guerra, né? E um rio que sai do meu país e vai para aquele lá. Eu não posso botar uma barragem e cortar o curso do rio para matar os caras de sede. Isso é um dano ao meio ambiente. Então eu acho que essa aqui é verdadeira. Ó, só com essa lógica que eu usei para vocês, tá? Então eu acho que a 1 é verdadeira, a 2 é verdadeira, a 3 é verdadeira. Alternativa A. Vamos confirmar, ver se é verdade? Bom, aí você tem que, para pesquisar a resposta, ter um conhecimento. Ó, você marcou, você respondeu a questão, bateu a sua gaivota, tá? Agora, para pesquisar onde é que está esse resultado, tu tem que ter estudado um pouquinho, ou pelo menos prestado bem atenção na aula. Porque eu falei para vocês que um documento muito importante era o protocolo 1, a Convenção de Genebra. Cara, mas eu não lembro o ano dessa Convenção de Genebra. Vamos tentar 100 anos? Olha o que ele abriu. Decreto 0849. Será que é um decreto? Aí tu vai olhar. Promulga o protocolo 1 e 2 de 77, as convenções de Genebra de 49. Pela Conferência Diplomática, reafirmando o desenvolvimento do direito humanitário. Caraca, esse aqui é um negócio. Beleza. Mas como é que eu procuro nesse troço aqui? Onde é que será que está? Definições. Aí você usa o nosso camaradinho aqui, ó. É que ele já está aberto aqui embaixo, né?
que é o Ctrl F. Ctrl F. Vamos apagar o que eu tinha escrito e vamos pegar um enunciado. Vamos colocar lá. Em todo com... Opa, olha o que apareceu. Artigo 35. 1. Em todo conflito armado, o direito das partes em conflito às escolhas do método de combate não é ilimitado. Cara, tá igualzinho, então é verdadeiro. O que vem logo depois? É proibido o emprego de armas, projéteis, materiais e métodos de combate de tal índole que causem males super... Cara, o 2 é verdadeiro. E o que está no 3? É proibido o emprego de métodos ou meios de combate que tenham sido concebidos para causar ou dos quais se pode prever. Aqui é pode, a nossa redação da questão usou podem, isso foi erro de digitação, não dá bola para isso. Se pode prever que causem danos extensos, duradouros e graves ao meio ambiente. 1, 2 e 3 do 35, 1, 2 e 3 da questão 53. Confirmamos então, aliás aqui, né? Confirmamos então que a nossa questão 53, todas as assertivas são cópia, repito, cópia do Estatuto de Roma. E que a resposta correta é a letra A. 1, 2 e 3 estão corretos. Difícil? Mais uma simples leitura. O cara leu a convenção adicional, o protocolo adicional, perdão. O cara matava essa questão. Até porque o que está aqui está no material de aula. A gente brifou esse detalhe, tá? Questão 53, então, alternativa A. Passamos para a segunda questão do nosso direito internacional dos conflitos armados. Um pouquinho mais complexa. Que diz o quê? Mas possível, ó, vamos analisar com a cabeça do estagiário. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Ah, então eu já sei que eu quero a correta. Porque lembra os pega-ratão deles pedirem a errada, né? Então eu quero a correta. Considerando que são exemplos, ó, exemplos de perfídia. E caraca, que negócio é esse? Os seguintes atos. Eu não sei o que é perfídia. E agora? Bom, agora vamos pelo menos terminar de ler a questão, tá? Então vamos lá. Simular a intenção de negociar sob uma bandeira de armistício ou de rendição. Eu estou simulando. Simular incapacidade por ferimentos ou enfermidades. Eu estou simulando. Simular a condição de combatente. Eu estou simulando. Simular que possui condição de proteção pelo uso de sinais, emblemas ou uniforme das Nações Unidas ou de estados neutros ou de outros estados que não estejam... Simular. Ah, sabe o que é perfídia? Perfídia é eu me fantasiar de soldado do inimigo para esperar ele chegar perto e atirar nele. É dar um engodo, digamos assim, um engodo ilegal. Eu não posso levantar a bandeira branca e quando o cara chegar perto, metralhar ele. Eu não posso fingir que estou machucado. Ah, estou morto aqui. Quando o cara chegar perto, eu atiro nele. Eu não posso simular a condição de combatente. Eu não posso simular que eu sou combatente. Como é que é? Simular que eu sou combatente? Pô, se eu botar o uniforme, pegar o fuzil e for lá pra cima do cara, eu sou combatente, o que ele vai fazer? Ele vai atirar em mim, pô. Então aqui, eu não tô simulando nada aqui. Na verdade, o que ele deve querer pegar, o pega-ratão nessa aqui é, o que é proibido é simular a condição de não combatente. Aí sim, eu tiro o uniforme, eu fico paisando lá, tal, quando o cara passa, eu puxo a arma e atiro nele. Então, como aqui diz combatente, eu sei que essa aqui está errada. Ah, perfídia como essa simulação, né? Simular que eu possuo proteção ou o sinal uniforme da ONU. Ah, eu boto o uniforme da ONU, ah, meu caminhãozinho tá lá, só com equipamentos de saúde, né? Tal, quando chega perto, o pessoal pula de dentro e atira nos caras.
essa e essa estão falando a mesma coisa. Então tem uma grande chance de ou as três estão erradas, ou as três estão certas. Vamos ver as alternativas. Não, eu vi que essa condição de combatente não tem condição, então matei a A. Somente a 1, a 2 e a 4. 1, 2, 4. Ó. Somente a 2. Pô, isso aqui tá parecido, pô, não pode ser somente a 2. A 1, a 3 e a 4, não, pô, eu sei que a 3 está fora, então eu tiro aqui e tiro aqui. Aí a minha dúvida ficou, é só a 2 ou a 1, a 2 e a 4? A 1, a 2 e a 4, porque elas falam a mesma coisa. Então eu marco a alternativa letra B. Vamos confirmar? Como é que a gente confirma? Pasmem, senhores! Perfídia também está no nosso protocolo. Então vamos colocar aqui. Olha, só botei o per, não precisa matar nada. Ó. Artigo 37. Proibição da perfídia. É proibido matar, ferir, capturar, não sei o que, com meios perfídios. Constituirão perfídios atos que, apelando para a boa-fé, direito internacional aplicáveis, são exemplos de perfídia. 1. Simular a intenção de negociar sob uma bandeira de armistício ou rendição. É igual a 1 aqui, então eu sei que a 1 é verdadeiro. 2. Simular incapacidade por ferimento ou enfermidade. 2 é. 3. Simular a condição de pessoa civil, que não tem na questão, ou não combatente. Sendo que ele é civil, ele é um não combatente. A questão falou combatente, então eu confirmei que a terceira está errada. E a letra D, que é a nossa quarta opção, simular que possui condição de proteção pelo uso de sinais, emblemas, uniformes da ONU e estados neutros e outros estados que não estejam no combate. Então eu confirmei para vocês que, segundo o artigo 37 do protocolo ou a Convenção de Genebra de 49, perfídia são os exemplos do item 1, 2 e 4, portanto, alternativa B da nossa prova. Vocês viram que eu não utilizei para responder a questão de nenhum conceito específico de direito internacional, né? Eu busquei que vocês concordassem comigo na resolução da questão, simplesmente com lógica do nível usuário, não é nem do programador, tá? Passamos então para da 54 para a nossa última questão de direito internacional, que é a 55. Legal que a banca ela começou a agrupar as questões. Isso é bom que tu ganha tempo quando tá fazendo. Antigamente a banca ela fazia assim, ó, com os tipos de questão. Então a 1 era direito penal, a 2 era administrativo, a 3 era do trabalho, a 4 era penal de novo, a 5 era internacional, não tinha direito internacional, mas enfim, né, entenderam a lógica. Misturava, não vinha numa sequência. Agora pelo menos vocês estão falando de direito penal, eles colocam 2 de penal junto, 3. Vocês estão falando de processo civil, eles colocam as de processo civil junto, que a gente vai ver em seguida, tá? Então vamos lá, questão 55, analisa a afirmativa abaixo e assinar a alternativa correta. Com base no direito internacional dos conflitos armados, uma pessoa está fora de combate. A pessoa não está combatendo. Ou, quando está em poder da parte adversa. O prisioneiro de guerra, ele está em combate? Não. Então eu sei que é verdadeiro. 2. Quando expressa claramente sua intenção de se render. Pô, se eu larguei a arma e levantei os braços porque eu quero me render, eu estou combatendo? Não. Quando está inconsciente, de qualquer forma incapacitado em virtude de ferimento ou doença, e por conseguinte incapaz de se defender. E sempre que em qualquer desses casos abstém-se de todo ato hostil, e não tenta fugir. Eu estou combatendo? Sim. Estou morrendo lá na cama, sou combatente? Não. Então, por uma lógica, eu entendo que a 1, a 2 e a 3 estão... Opa! Ó o pega-ratão! 1, 2 e 3 estão
incorretas? Você está correndo com a prova, você marcou isso aqui, passou para a próxima, nem viu. Não, meu amigo. 1, 2 e 3 estão corretas. Letra C. Vamos confirmar? Onde é que a gente vai confirmar? No nosso glorioso protocolo 1. Diretamente lá no nosso amigo artigo 41. Salvaguarda do inimigo. Se deva reconhecer que uma pessoa está fora de combate. Número 2, uma pessoa está fora de combate quando está em poder da parte adversa, quando claramente expressa que vai se render e quando está inconsciente de forma incapacitada. Então, confirmamos com a análise do nosso artigo 41 do decreto 849, que promulga o nosso protocolo adicional à Convenção de Genebra de 49, que a alternativa correta é mesmo a letra C. Tá ok? Dá uma aceleradinha aqui. Agora, meus amigos, lembra quando a gente estava vendo a aula do CPC? O que foi a primeira coisa que eu falei para vocês na primeira aula? Primeira coisa que eu disse para vocês na primeira aula. Leiam o CPC. Leiam o CPC. Eu me lembro claramente que eu disse, leiam o CPC. E na segunda aula eu cheguei e perguntei assim, vocês leram o CPC? E o pessoal de sala de aula aqui foi pau ferro e disse, não lemos. Eu disse, vocês têm que pelo menos ler. Pois nós temos 3 questões do novo CPC. E as 3 questões, letra de lei. Estava claramente. Tá? Vamos mais rapidinho então nessas 3 para vocês entenderem. Assinale a assertiva que fala da tutela de urgência. O que diz a primeira? Prescinde da demonstração de... Prescinde quer dizer não precisa. Não precisa. Da demonstração de probabilidade do direito como ocorre com a tutela de evidência. Errado. Ela precisa. Então ela prescinde. Ela não é que ela prescinde, ela necessita. Então a 1 está errado. A 2, para sua concessão, o juiz pode, não está dizendo deve, conforme o caso, exigir um calção real fidejussório idôneo para ressarcir os danos da outra parte, para que possa vir a sofrer, podendo calção ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não pode oferecê-lo. Opa, segura essa aqui. C, sendo de natureza antecipatória, pode ser concedida mesmo que haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão? Não. Sendo de natureza antecipatória, não pode ser concedida em caráter antecedente? Não. E por último, o beneficiário não responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência. Preciso derrubar o muro porque a água está empoçada no meu terreno lá e causando danos. Aí eu derrubo o muro e vai tudo para a casa do vizinho. O beneficiário não responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, respondendo, entretanto, pela reparação do dano processual. Essa questão eu digo para vocês que é aquela que tem problema. Por quê? Porque se você for olhar, vamos deixar essa aqui separada também. Para mim, a resposta certa está na letra B. Mas eles estão achando que a E está errada porque eles botaram ela incompleta. Nós já vamos ver ali por quê. Só que ela incompleta, ela perde o sentido. Quer ver?
O beneficiário da tutela não responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causa à parte adversa. Ok. Mas e se eu ganhei a causa? Aqui ele não me falou se eu ganhei ou não a causa. Então vamos ao nosso novo CPC. Vamos lá em cima e vamos colocar NCPC. Novo CPC, já vou ajudar vocês. Estamos lá no artigo 300. Dá até para colocar aqui embaixo se vocês quiserem ir rápido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade. Então ela não é que ela prescinde, ela precisa. Já matei a 1. 2. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada. Parágrafo 1º do 301 é a letra B, então a B está correta. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente, tal. O que interessa para nós é que se tu olhar o parágrafo 1º do 300, ele fala assim, ó. O 300 não, a lei a 302, ele fala: independentemente da reparação do dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência cause à parte adversa se a sentença for desfavorável. Se, obtida liminarmente o caráter antecedente, não fornecer os meios necessários. Se ocorrer a cessação da eficácia da medida. Se o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição. Concordam comigo que quando eu estou no enunciado que diz apenas o beneficiário não responde pelo prejuízo da efetivação da tutela, eles enrolaram o início, que era independente da reparação do dano processual, e não botaram o resultado. Por que que eu não vou responder? Opa! Por que que eu não vou responder? Ota! Ah, que esse aqui eu não consigo separar, tem que ser ali no quadro. Por que que eu não vou responder pelo prejuízo? Então, senhores, eu digo o seguinte. Para mim, o gabarito é B, incontestavelmente. Se eu marquei a B. Porque se o senhor marcou a E, o senhor jurista, buscando ser oficial do Exército Brasileiro, faça o recurso e não deixa de fazer porque acha que outro vai recorrer. Faz, porque eu já contei para vocês que houveram anos de prova em que questão totalmente anulável, porque tinha erro de redação, não foi anulado simplesmente porque ninguém recorreu. Um ficou deixando para o outro deixou para o 1. Questão 64, considerando o texto abaixo, assinale a alternativa correta. Então, fechando. Questão 63, letra B, mas com a possibilidade de letra E, se for bem argumentado. Tá? 64. Considerando o texto abaixo, assinale a assertiva correta. João é titular de crédito contra a União, decorrente de decisão judicial transitada em julgado. Beleza, morreu o processo, transitou em julgado. Conforme as normas processuais civil em vigor, João deverá requerer a execução do processo em autos apartados. Não, meu filho, lembram? Não tem auto apartado, é continuidade processual, cumprimento de sentença. Falamos em aula, está lá no código de cara. 2. O cumprimento da sentença é a penhora. Olha o que o professor Emerson falou. Penhora de bens da fazenda pública. Vocês estão de sacanagem comigo se tu marcar isso aqui certo. Então é não. O cumprimento da sentença, sendo a Fazenda Pública Federal intimada na pessoa do seu representante judicial para carga, remessa ao meio por carga, remessa ao meio eletrônico, que aliás tem uma outra questão que usa esse pedacinho aqui, por carga, remessa ao meio eletrônico, para querendo no prazo de 30 dias e nos próprios autos, porque eu estou no fase de cumprimento de sentença, impugnar a execução. Nós vamos ver que essa aqui está corretíssima. Já vou usar a marcação para vocês. D. A execução do julgado devendo o contador
do juízo apresentar os cálculos? Não, filho. Quem apresenta cálculo é quem quer executar. Então, não. E o cumprimento da sentença não podendo ser executada desde logo a prática incontroversa? Não, filho, a parte incontroversa eu saio executando, e depois nós vamos brigar pelo que não estamos brigando, então aqui está fora. Alternativa C. Vamos olhar lá onde é que está comprovado esse negócio? Primeiro, a gente não tem nem que falar da execução em alto apartado, né? Acho que já está superado. Segundo, o cumprimento da sentença e penhora de bem. Questão constitucional. O terceiro está no 535. Vamos botar direto aqui. 535. A Fazenda Pública vai ser intimada na pessoa do representante para carga remessa, querendo no prazo de 30 dias, nos próprios autos, impugnar a execução. Podendo arguir, aí não está lá. Certo? O que tem de errado? A execução do julgado, a letra D, a execução do julgado devendo o contador do juiz apresentar os cálculos. Olha o que fala o 534. No cumprimento da sentença. Ó o título, né? Cumprimento da sentença, exigibilidade de obrigação por quantia certa contra a Fazenda Pública. No cumprimento da sentença, quem impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente vai apresentar discriminado o crédito. Então, isso mostra o erro da D. E no parágrafo 4º do 535, diz assim: tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto do cumprimento. Então, aquela assertiva que não pode ser executada desde logo, cai por terra por causa do parágrafo 4º do artigo 535. Com essa análise da letra da lei, ninguém interpretou nada aqui, só letra de lei. Chegamos à conclusão que a assertiva certa é letra C. Eu ia dizer D, não. C. Questão 64, alternativa C. E chegando ao nosso epílogo, também de processo civil, a nossa gloriosa questão 65. Assinale a alternativa correta sobre a... então vamos lá. Assinale a alternativa correta sobre a Fazenda Pública. Então eu quero o certo. Os honorários advocados... Opa! Honorário? O que fala 2? São devidos. Honorários? Os atos processuais... eu estou pagando. Honorário. O professor falou que teve uma mudança nos honorários lá, que inclusive tinham posto um artigão lá, que falava um monte de coisa do artigo. Se eu não me engano, puta que pariu, o professor disse para ler aquele artigo dos honorários. Eu não li. Te ferrou, magrão, porque tá direto lá. Então, vamos lá. Os honorários advocatícios, observados outros critérios, guardem a palavra outros critérios, serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até o valor de 200 salários mínimos. Tratamos em aula que o negócio é escalonado. E já digo para vocês que essa aqui está corretíssima. B. Serão devidos honorários no cumprimento da sentença que enseja a expedição de carta precatória, independentemente de ter sido ou não impugnado. Guarda essa aqui. C. Os atos processuais que praticar quem? Ó, eu estou falando da Fazenda Pública, tá? Os atos processuais que praticar serão pagos no momento do requerimento e não ao final pelo vencido. Meus amigos, quando é que a Fazenda Pública paga ato processual na hora? Não. Não foi mudança do CPC, já não fazia isso. D. Gozará de prazo em dobro. Opa! Gozará de prazo em dobro aquela mudança do prazo. É verdade. Apenas para contestar e para recorrer? Não, né? A gente viu. Para todos os atos processuais é prazo em dobro. Então, a D também morreu. E a E, a sua intimação é pessoal.
apenas por carga nos autos. Não é só por carga nos autos. A alternativa correta, então, é essa. Sendo que ficou uma dúvida na B, tá? Vamos sanar essa dúvida? Então, vamos lá. Voltamos para o nosso amiguinho, Código de Processo Civil, né? Primeiro, vamos lá no nosso artigo 85. Não é só 85. Eu não quero 585. Então vamos lá para cima. Opa! 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado vencedor. Ok. Olha o parágrafo 3º. Nas causas em que a fazenda pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos no incisos 1 e 2 do segundo, ou seja, grau do zelo do profissional, lugar da prestação, natureza, tal. E os seguintes percentuais, mínimo de 10 e máximo de 20 sobre o valor da condenação ou proveito econômico obtido até 200 salários mínimos. Isso aqui comprova que a nossa alternativa A está correta. Lembra que eu disse para vocês separarem observados outros critérios? Foi por isso, tá? Aquela B lá, que serão devidos honorários independente de ter sido impugnado, está lá no parágrafo 7º. Não serão devidos honorários. E não é serão devidos honorários. Contra a fazenda pública, quem seja expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Não impugnou? Não é devido honorário no cumprimento da sentença. Tá? Alternativa B, portanto, errada. Aquela letra C está lá no artigo 91. Logo na sequência, vocês estão vendo que eu rodei pouco a tela. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública serão pagas ao final pelo vencido. Então, C, errada. O prazo está no 183. Que também foi um artigo que a gente sinalizou como mudança importante para vocês ficarem atentos. 183, a União, Estado, Distrito Federal, Município, Autarquia, Fundação de Direito Público. Lembra que a gente viu... Tá aqui na frente. A questão... Já guardem aí, ó. Questão 69. Tá? Questão 69. Ela tá lá no artigo 41 do Código Civil. Essa questão não é minha, por isso eu não vou tratar dela, tá? Mas a questão 69... A resposta correta é a alternativa D e está lá no artigo 41 do Código Civil. E olha, o novo Código de Processo Civil fala a União, Estado, Distrito Federal, Município, Autarquia e Fundação de Direito Público. Botou no mesmo saco. Gozarão do prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Não é só... como aparece na questão, contestar e recorrer, tá? E o parágrafo 1º do 183 mata a última também, ó. A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico, e não só por carga dos autos. Então, comprovamos aos senhores que a questão 65 é alternativa A. Senhores, pode ter parecido um pouco mais complexa essas duas últimas do processo civil. Mas como vocês viram ali, eu demonstrei para vocês, estão direta na letra da lei, não cabe e nem necessita grandes interpretações. Plenamente possível de responder e chegar na resposta correta, se atentando só porque a gente falou em aula, de prestem atenção nos honorários. Se tu tinha lido 85, tu sabia que essa aqui estava certo e tu ia manter. Tá? Bom, as outras duas questões, a 69 é a letra D, né? Como eu falei para vocês, está lá no 41. E a 70 é letra D. Só que essas duas questões aí são do professor Oliveira. Eu vou deixar para ele, quando ele fizer a correção dele, entrar no detalhe delas, tá? Mas 69 é a D e a 70 é letra
delta também, tá? A letra delta das 70 fala, somente a 2 e 3 estão corretas. Essa letra 70, anotem aí, tá? A resposta dela está no artigo 3º, o número 1, artigo 2º, artigo 11, perdão, o número 2, e artigo 20, o número 3 das assertivas, tá? Todos do Código Civil. Então, questão 70, a resposta está no Código Civil, nos artigos 3, 11 e 20, alternativa D. E a 69, também no Código Civil, a resposta está no artigo 41. Por que eu entrei no mérito dessa aí, mesmo não sendo minha? Porque eu não sabia se vocês tinham tido processo, se vocês tinham tido direito civil com o Oliveira. Então, na dúvida, vou responder. Pessoal, eu vi as questões do professor Emerson, pelo menos a parte final, né, do direito do trabalho. Questões todas fáceis. Das que a gente estudou agora, questões muito fáceis, né? A grande maioria, praticamente todas, letra de lei, pura. Pá! Letra de lei. E as que não eram letra direto de lei, assim, tinha alguma interpretaçãozinha, uma simples leitura, que não fosse aquela, né, que a gente está acostumado, o ouvido já reconhece como certo, quem tivesse lido o Código de Processo Civil, quem tivesse lido o Código de Processo Civil, olha, estou falando mais, lá naqueles artigos que a gente falou, você chegava no resultado dessa aí. Se vocês tivessem dado a importância que a gente falou para o Direito Internacional Humanitário, para o DICA, para o TPI, e lido aqueles documentinhos básicos que a gente passou para vocês ler. Lembra que eu falei que eram leis não muito grandes? Eu me lembro claramente em aula que o pessoal de sala perguntou quantas folhas eram para ler. Eu disse, não, pô, é tanta folha. Lê no ônibus indo para o trabalho, sinaliza, pinta. Vocês tinham matado 5 questões da prova. Uma até foi um pouquinho complicada, a gente viu, tá? Mas o resto fácil, tá? Não percam a esperança, tá? Muita gente já me mandou perguntando, professor, eu tenho 19 assertivas nas gerais e tenho 31 na específica. O senhor acha que eu estou na luta? Eu acho que tá. Por quê? Porque historicamente, essa prova eu achei que ela está um pouco abaixo da curva da prova da SFSEX, mas considerem que eu não analisei as questões do Oliveira. E as do Emerson só vi um pedacinho. Pode ser que eu tenha dado sorte e as minhas tenham sido mais fáceis, né? As deles podem ter sido um pouco mais complexas. Então esquece o abaixo ou acima da média histórica. Mas, considerando a média histórica e considerando que eram sempre em torno de 10 quem era convocado, o cara que tinha a média 7 no duro, assim, ó, 30 na específica e 21 nas gerais, ele estava brigando nas últimas vagas. Então, considerando que esse ano, em vez de 10, são 15 vagas, o cara que está brigando na nota 7, eu acredito que esteja brigando lá na nota final, lá, tá? Façam recurso, recorram do que vocês erraram. Vocês viram ali um exemplo nas minhas questões do que é possível recorrer. Façam argumentação, mandem para a escola, tá? E nunca caiam naquela besteira de eu não vou recorrer porque o outro recorre. Por que vocês estão falando? Pô, professor, o senhor mostrou que é muita letra de lei, não tenho o que recorrer. E se a SFSEX me erra o gabarito? Se ela chega lá e me diz que na 65 o gabarito é B e não A, você não vai recorrer? Recorre, filho. Não, acreditem, a banca erra. E eu acho que trocaram a banca para esse ano, tá? A prova estava boa demais para ser aquela banca que vinha fazendo, ok? Dito isso, terminadas minhas questões, eu tive 14 questões nas minhas matérias, né? Considerando civil, as duas que eu corrigi eram 16, mas tirando elas eu tive 14 questões. Acredito que plenamente alcançáveis por vocês, espero que tenham tido muita sorte, tá? Acho que amanhã sai o gabarito preliminar, né? Com base no preliminar, façam recurso e aguardem esperançosos o gabarito final e a classificação. Para aqueles felizardos que estiverem na classificação, vocês vão viver um momento muito especial, que é o chamado após-resultado. O que é o após-resultado? Eu também só soube isso quando eu passei, né? Que é assim, ó, você chega lá e você não está nem pensando no depois. Quando é que vai passar? Quando é que eu vou para Salvador?
caguei, quando é que eu vou pra Salvador? Eu quero passar, pô, depois eu vou ver quando é que eu vou. Ah, quando é que eu tenho que me apresentar? Eu tenho que ter um uniforme, eu não tenho que tu nem tá pensando nesse negócio, cara. Daqui pra frente, velho, tu quer a lista lá, é o teu nome lá entre os 15. Aí chega o dia daquela alegria monumental, tu vai ficar dando o F5, né, para atualizar a tela, tu vai entrar no site da escola, não vai entrar porque tá todo mundo querendo ver, o resultado sai tal horário, aí tá todo mundo carregando o site da escola, daqui a pouco tu tá tentando entrar, tu consegue entrar, beleza, mas o resultado ainda não saiu, caceta, o resultado não saiu. Porra, se eu fechar a janela e abrir de novo, pode ser que eu não consiga voltar, então eu vou ficar só no F5. E aí tu fica sentado com aquela cara de pastel lá dando F5, F5, até que abre o resultado. E o resultado vem, pelo menos nos outros anos vinha, né? Começando pelo A de administração, né? Acho que esse ano não tem uma administração, né? Mas tem o C de contabilidade, mas logo depois vem o D de direito. Então aí tu vai rolando a tela pra baixo, assim, aquele pavor, assim, meio, eu quero ver, mas não quero ver, eu quero ver, mas não quero ver. Aí tu olha de canto de olho, parece meu nome, parece meu nome! E aí já sai o grito, já sai chamando a família, começa a chorar, entra a mãe correndo, entra a esposa, marido, aquela alegria toda, festa e festa. Eu fiquei 2 semanas sem voz, tá? Os vizinhos lá do meu condomínio deviam ter pensado que eu enlouqueci do jeito que eu berrei lá. Mas é uma vitória sensacional, espero que vocês tenham a possibilidade de curtir isso. O pós, isso é que é legal, que vocês vão curtir, que é preparação para a inspeção de saúde, preparação para o exame físico, a compra dos uniformes, a questão de se mudar para Salvador, se leva a família, se não leva, como é que é lá na escola, como é que é a rotina da escola. Então eu digo para vocês, tá? Nossos alunos que tiverem a alegria de estar nessas vagas, manda e-mail para mim com toda dúvida que você tiver, que eu vou ficar muito feliz em ajudar vocês nesse momento, tá? Sobre os apartamentos para alugar, sobre se tem que ficar lá na escola, no internato, como é que funciona o curso. Mas esperem a lista sair. Saindo a lista com teu nome lá e continuo, eu estou pronto para ajudar vocês nesse momento, tá? Eu vou ficar muito feliz de ajudar aluno e ver vocês, como esse ano a gente tem 2 colegas lá em Salvador fazendo o curso. Vou ficar muito feliz de ajudar vocês também, tá? E para aqueles que não tiverem a sorte, gente, o sucesso é só para aqueles que estudam até passar. Não tem segredo. Você tem que ter o conhecimento necessário na hora da prova para ter os acertos que precisa. Lembra que eu falava? Saber marcar o xizinho. Se nessa prova você não soube marcar o xizinho, você só precisa de uma coisa para ter a tua vaga lá: persistência. Tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. Espero que dê tudo muito certo para vocês, tá? Fé na missão. E agora não posso dizer mais força no papiro, né? Força no recurso. Obrigado.